Olá, bom dia, sou Ademir. Hoje a gente vai explicar o passo a passo do cimento queimado. Então, pessoal, esse daqui é uma coluna com concreto usinado. Para iniciar o processo, a gente pega assim, a gente aplica a finaliza externa, tem a finaliza interna e tem a externa. Vamos usar a externa aqui para depois aplicar o cimento queimado. Ele está aplicando o fundo preparador, que é um vidro repelente para aderir melhor o cimento queimado na parede. Tá, e normalmente pode utilizar pincel, rolo, o que fica mais fácil? Rolo anti-gotas a gente usa. Rolo anti-gotas. E normalmente o que? Ele dá uma demão aqui? Uma demão. E ele tem que ser aplicado após... Não pode passar de 3 horas, senão ele citrifica e acaba não aderindo bem o cimento queimado na parede. Isso aí, o sentido que ele está passando é um sentido correto ou pode ser qualquer sentido que ele está usando ali? Esse aqui é o sentido correto. Sempre nesse sentido? Sempre nesse sentido. E aí, após ele passar, quanto tempo depois seca? Ele em 1 hora está seco. 1 hora está seco, não? Dependendo do ambiente, como o ambiente está bom hoje, em meia hora já pode ser aplicado cimento queimado. Ele não pode passar de 3 horas, senão ele citrifica e daí não fica mais ruim de aderir o cimento queimado em cima do fundo preparador. E o fundo preparador pode ser utilizado de qualquer marca, Danir? Qualquer marca. Qualquer marca independente. O que importa é ser fundo preparador mesmo, né? Isso, o importante é ser fundo preparador. Ó, pessoal, só para vocês verem, ó, passou uma demão. Não tá 100% finalizado. Vocês podem ver ali, tem algumas sujeirinhas, mas isso aí, a hora que for passar o cimento queimado em cima, vai tirar todas essas imperfeições. Após a secagem, após 1 hora de secagem, a gente começou a aplicação do cimento queimado. Aqui a gente está usando o cimento queimado Neblina Serrana, que é a cor do cimento queimado que a gente está usando. Vem pronto na embalagem, é só tu pegar e dar uma mexida nele e aplicação nele. Aí você vai aplicando conforme o Henrique está fazendo aqui. Tem gente que aplica de uma maneira, tem gente de outra, mas a gente gosta desse aqui que foi o que o cliente pediu, bem marcado. A gente deixa ele bem marcado para ficar as marcas do cimento queimado depois na hora de queimar ele. Tá, quais são as ferramentas aí que ele está utilizando para fazer essa aplicação? Ele está usando desempenadeira de aço e espátula de aço. Não pode ser uma camada muito grossa. A gente vai aplicar 3 de mão aqui para ele dar o acabamento correto. A princípio, assim, como a gente vai fazer uma coluna dessa, a gente pega e faz esse lado, faz o outro, até nós chegar aqui, ele já está pronto para aplicar a segunda demão. Pode colocar o quê? Em média 40 minutos, 1 hora? Uma hora e meia. Cada 1 hora, então, Isso. passa uma demão. Isso aí. Mas conforme o tempo. Hoje o tempo tá quente, né? Tá então quente, dá para secar um pouco mais rápido. O momento que você começa a aplicar ele num sentido, tu tem que ir até o final. Ó, então ele se pegar da direita para a esquerda, é isso? Isso aí. E aí ele vai sempre como se fosse girando a mão para baixo. Como se fosse girando a mão, isso aí. O Henrique aplicou a primeira demão, que ficou com excesso, agora ele está tirando o excesso para dar o efeito do cimento, tá? Não tem problema ficar esse excesso, porque não tem problema. Após aplicado ali, né, ele passa a desempenadeira para tirar esse excesso. Tá vendo que ele faz isso no único sentido, né, Adenir? No único sentido, isso aí. Usa a mesma desempenadeira. Mesma desempenadeira, mesma espátula e tudo, só vem tirando os excessos agora. Mas ele poderia tirar esse excesso já de primeira, assim, passando e tirando? Não consegue, porque tem que deixar ela dar uma puxada ali na parede para poder... E é para ficar aquele aspecto também do cimento queimado, né? Isso aí. Na primeira demão que tu já vai deixar o desenho, entende? Uhum. Aí agora a questão é só questão de queimar. Tu vai queimando ela para ela ficar no padrão ali do cimento queimado. E o que seria queimar, exatamente? Vocês falam sempre em queimar e queimar, vamos explicar pro pessoal. Seria a aplicação da desempenadeira sem deixar massa. Ela praticamente mais tirando a massa do que deixando. Após a primeira demão, que a gente vai deixando a massa, depois a gente aplica a queimada, que é só tirando o excesso de massa, agora a gente está queimando para finalizar a parede. Então tirou o excesso ali, já depois de que 1 hora pode secar? Isso, após a secagem dela,
a gente está aplicando aí, só queimando agora a parede. Tá, se a gente quisesse passar outra demão, poderia? Poderia. Poderia. Porque às vezes o cliente ele quer algo mais, que seja mais aparecido, né? Mais aparente ali, mais escuro também, né? Daria para fazer isso? Daria também. É que aqui a gente está usando essa cor aqui, mas ela tem mais escura, tem mais clara, tem várias cores de cimento queimado. Então é a cor. É a tá, cor. então a gente, no caso, compraria uma cor mais escura, né? E faria o mesmo processo. E faria o mesmo processo. Tá, então vamos falar resumidamente aqui, Ademir. O que tem que ser feito? Vamos lá. Primeiro tem a massa finaliza. Qual que é o próximo passo? Primeiro, tu aplica a massa finaliza. Beleza. Depois da finaliza, tu aplica um fundo preparador. Boa. Depois do fundo preparador, tu aplica o cimento queimado. Isso aí, pessoal. Muito bem.